Você já se perguntou por que às vezes sente que a sua fé não é suficiente? Por que há momentos em que Deus parece estar em silêncio justamente quando você mais precisa? Hoje quero falar com você sobre algo que pode mudar completamente a sua perspectiva. A fé não é um esforço desesperado para alcançar a Deus, mas o descanso confiante de quem sabe que já está em suas mãos. Não se trata da intensidade da sua luta, mas da autenticidade da sua entrega. Jesus nos ensinou que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Você não precisa de uma fé gigante, você precisa de uma fé genuína. Em cada página das Escrituras, vemos como Deus transforma corações quebrantados em testemunhos do seu poder, como Ele converte a solidão em companhia divina e como usa as nossas feridas como portas de entrada para a sua graça. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: confio em Ti, Senhor, mesmo quando não entendo. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma vida de descanso em seus braços, onde a sua fé não seja um peso, mas um refúgio. Vamos começar. Número 1. Convite ao encontro. Em meio à sua dor e aos seus silêncios, há uma voz que não se apaga. É a voz suave que sussurra ao seu coração: confie. Talvez você se encontre em um quarto escuro da alma, rodeado de pensamentos que parecem apagar você, mas como uma vela acesa que ilumina mesmo na noite mais densa, essa voz de Deus continua lembrando que você não está sozinho. Ele não fala apenas quando tudo vai bem, mas sobretudo nos momentos em que você sente que não pode mais. Essa é a sua maneira de se aproximar, de estender uma ponte até você em meio à tormenta, porque Ele sabe que seu coração está mais sensível para ouvir. Quando dentro de você surge aquele impulso que diz: não desista, ainda que você não tenha forças, esse sussurro não é imaginação sua. É Deus chamando você suavemente, lembrando que sua presença permanece fiel. Em Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele não bate com força, não irrompe com violência, toca suavemente. Ele faz isso no silêncio, no cansaço e no seu quebrantamento. Talvez hoje a única coisa que você possa fazer seja abrir um pouco a porta, deixá-lo entrar e permitir que a sua paz inunde o que dói. A dor, por mais estranho que pareça, pode se tornar a entrada mais direta à presença de Deus. Não porque Ele a provoque para fazê-lo sofrer, mas porque na sua fragilidade o seu espírito se abre mais facilmente à sua voz. O Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Quando você se sente derrotado, quando pensa que não tem forças para continuar, é ali mesmo que se ativa a proximidade sobrenatural de Deus. É como se a fenda do seu coração se tornasse uma porta pela qual o seu amor entra e cura de dentro para fora. E aqui você precisa lembrar de algo essencial. Não precisa estar bem para se aproximar dele. Não precisa esperar sentir-se digno, limpo ou forte. Não precisa resolver seus problemas antes de invocar o seu nome. Ele não espera a sua perfeição, espera a sua sinceridade. Jesus não veio chamar justos, mas pecadores. Não veio pelos sãos, mas pelos doentes. Ele mesmo declarou que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, mesmo em meio à sua desordem, mesmo com lágrimas nos olhos, você pode vir à sua presença tal como está. E ali encontrará um Pai que o recebe sem julgamento, com braços abertos. A fé, muitas vezes, não nasce nos momentos de calma, mas nos instantes de desespero. É quando já não há mais recursos humanos, quando os seus planos desmoronaram, quando você já não sabe o que fazer, que surge dentro de você um clamor: Senhor, ajuda-me. Essa oração, ainda que breve, ainda que entrecortada pela angústia, é semente de fé. O próprio Jesus disse que, se você tiver fé como um grão de mostarda, poderá mover montanhas.
Não é o tamanho da sua fé que faz o impossível. É o poder sobrenatural de Deus que se ativa quando você confia nele. E nessa confiança, ainda que quebrada, ainda que pequena, você pode experimentar o milagre do seu consolo. Pense na vela acesa em um quarto escuro. Ela não elimina a escuridão, mas a vence pouco a pouco com a sua luz constante. Assim opera a fé. Talvez você ainda veja sombras, mas a chama de confiar em Deus é suficiente para iluminar o seu caminho e lembrá-lo de que não está sozinho. Essa luz não vem de você, mas do Espírito de Deus que habita em você e que jamais se apaga. Se hoje você se sente perdido, quero validar você. Não está falhando por sentir-se fraco, não está falhando por não ter todas as respostas. Deus o encontra exatamente aí onde você está. Não é por acaso que você ouve esta mensagem neste momento. Ele está convidando você para um encontro íntimo, um encontro no qual a única coisa que precisa trazer é o seu coração disposto. Reconhecer a sua voz no silêncio, no sussurro, nessa pequena esperança que ainda pulsa dentro de você, é o primeiro passo em direção à confiança. Feche os olhos por um instante e ouça. Não se concentre no barulho exterior. Ouça o eco suave no seu interior que lhe diz: confie, não temas, eu estou com você. Esse é o seu Deus, lembrando que a sua fidelidade não depende das suas circunstâncias. O mesmo que esteve com você no passado, que o sustentou quando você pensou que não poderia mais, continua presente hoje e continuará amanhã. Essa fidelidade é o terreno seguro sobre o qual você pode descansar. E assim, ao reconhecer a sua voz na sua vulnerabilidade, você está pronto para dar o próximo passo, aprender a descansar na sua fidelidade. Porque confiar não é um esforço cansativo. Confiar é soltar, é recostar-se nos braços daquele que nunca falha. De ouvir a sua voz, passamos a experimentar a paz da sua presença e daí a viver sob o poder sobrenatural da fé que move o impossível. Número 2. Fé como descanso em Deus. Há um lugar onde a alma encontra repouso, um espaço secreto onde os fardos perdem peso e o coração se acalma. Esse lugar não está nas circunstâncias, nem nas seguranças que o mundo oferece, mas no colo amoroso de Deus. A fé não é um esforço desesperado para sustentar tudo, mas a capacidade de entregar nas mãos do Pai aquilo que você não pode controlar. É confiar que, enquanto você descansa, Ele trabalha. O próprio Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é um convite eterno, um chamado para deixar de lutar sozinho e aprender a confiar na sua fidelidade. Descansar em Deus não é sinônimo de preguiça, é confiança ativa. É a decisão corajosa de parar de se desgastar em preocupações e entregar ao Senhor aquilo que pesa em sua mente. Quando você escolhe confiar, a sua fé se torna um ato de resistência contra o mundo acelerado que insiste em dizer que você precisa resolver tudo. Em um mundo onde cada segundo parece exigir produtividade e controle, Deus lembra que o verdadeiro fruto nasce da quietude em sua presença. Como o ancião que depois de anos de luta senta-se em sua cadeira sob o sol e fecha os olhos confiante, assim também a sua alma pode se recostar na certeza de que o Pai sustenta a sua história. O Salmo 23 pinta uma imagem poderosa. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa é a promessa de um Deus que não apenas guia os seus passos, mas também prepara momentos para que o seu coração repouse. Ele sabe que você não pode viver em batalha constante. Por isso, em meio ao vale, também prepara verdes pastos, onde você pode respirar fundo e lembrar que não está só. Esse descanso não é evasão, é comunhão. Ali, em sua paz, o Espírito Santo reorganiza o seu interior, renova a sua fé e fortalece a sua esperança. Deus age enquanto você descansa.
O que para você parece inatividade, para ele é oportunidade de mostrar o seu poder. Lembra quando Jesus dormia no barco em meio à tempestade? Os discípulos estavam desesperados, mas o Senhor repousava, porque sabia que a tempestade não tinha a última palavra. Ele continua mostrando com esse exemplo que você pode confiar mesmo em meio aos seus medos. Enquanto seus olhos se fecham em oração confiante, os céus trabalham a seu favor. E ainda que você não veja imediatamente, cada fardo entregue em fé se transforma em terreno fértil para um milagre. A paz interior que você tanto deseja não se conquista acumulando respostas, mas aprendendo a confiar naquele que sabe todas as coisas. Essa paz é fruto de uma fé corretamente depositada. Ela não está em você mesmo, nem em suas forças, mas em Cristo, que venceu a cruz e prometeu estar com você todos os dias até o fim. Quando você se atreve a soltar o controle, descobre que nunca esteve sozinho. O Espírito Santo é como aquele rio de águas mansas que flui dentro de você. E quando você decide descansar em Deus, permite que a sua corrente o leve a lugares de calma e confiança. Está tudo bem não ter tudo sob controle. Está tudo bem sentir que não consegue carregar tudo, porque o poder não depende de você, mas de Deus, que nunca falha. A fé sobrenatural se ativa justamente quando você reconhece seus limites e escolhe descansar na sua fidelidade. O apóstolo Paulo escreveu que é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Isso significa que o seu descanso em Deus não é passividade, é proclamação. Quando você decide soltar, está declarando que a sua vida está em mãos muito mais seguras do que as suas. Faça agora uma pausa. Respire fundo. A cada inspiração, reconheça o seu cansaço e a cada expiração, entregue os seus fardos ao Senhor. Essa prática simples pode se tornar a sua oração diária. Você não precisa de palavras complicadas, basta um coração que diga: Senhor, confio em Ti, aqui deixo o que não consigo resolver. Essa entrega abre espaço para que a sua paz preencha cada canto da sua alma. E nessa paz, a sua fé se fortalece, porque já não depende do que você vê, mas daquele que prometeu nunca abandoná-lo. É assim que a fé se transforma em descanso, não mais como luta por controlar o incontrolável, mas como confiança plena no Deus que sustenta o universo e também sustenta a sua vida. A partir dessa quietude em seus braços, você aprenderá que a verdadeira força nasce do repouso em seu amor. E é daí, da calma da sua fidelidade, que você poderá ver como essa mesma fé começa a agir no pequeno, transformando cada área da sua vida com a certeza de que Deus fará o impossível. Número 3. Fé no pequeno. Há uma verdade que muitas vezes esquecemos. Os maiores milagres de Deus nascem no pequeno. A fé genuína não se mede pelo espetacular, mas pela autenticidade do simples. O próprio Jesus comparou a fé a um grão de mostarda em Mateus 17:20. Tão diminuto que cabe na palma de uma mão enrugada, mas com o potencial de se tornar uma árvore que dá sombra e vida. Assim funciona o reino de Deus, exaltando o que o mundo considera insignificante. Você não precisa de uma fé gigantesca para ver o impossível, precisa de uma fé sincera, humilde e colocada nas mãos certas. Quando você pensa que a sua oração sussurrada não tem poder, lembre-se de que o céu se inclina para ouvi-la. A fé nem sempre se manifesta em grandes discursos nem em gestos grandiosos, mas naquelas palavras trêmulas que saem do seu coração quando você diz: Senhor, ajuda-me. Essa oração curta, nascida em meio às suas lágrimas, move mais do que 1000 frases repetidas sem convicção. A fé verdadeira é íntima, pequena na aparência, mas sobrenatural na essência, porque conecta diretamente com o coração de Deus. Jesus deu como exemplo a viúva que, no templo, ofereceu 2 pequenas moedas. Para muitos, aquilo era insignificante, mas ele disse que ela havia dado mais do que todos, porque o fez a partir da sua necessidade e com um coração autêntico.
Esse gesto nos lembra que não se trata da quantidade, mas da entrega. A sua fé, ainda que pareça frágil ou limitada, se for sincera e real, é mais preciosa para Deus do que qualquer demonstração externa vazia. Em 1 aos Coríntios 1:27 está escrito: "Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes." Ali entendemos que o mundo despreza, Deus usa para revelar o seu poder. O pequeno em suas mãos pode parecer nada, mas nas mãos de Deus torna-se extraordinário. O rapaz que levou 5 pães e 2 peixes jamais imaginou que, com isso, Jesus alimentaria uma multidão. Você também não imagina como aquele pequeno ato de amor, aquela palavra de encorajamento, aquele passo de obediência pode se tornar um canal de milagres. O importante não é o tamanho do seu recurso, mas o tamanho do seu Deus quando você decide entregá-lo. Não permita que o inimigo o engane, fazendo-o acreditar que a sua fé não tem valor por não ser espetacular. A fé não é competição, não é um palco onde vence quem mais aparenta. É relacionamento pessoal com o seu Pai, e nessa intimidade ele se alegra na sua confiança simples. O que você considera pouco, para ele é semente. E cada semente plantada em fé cresce no tempo certo, até dar fruto abundante. Como o grão de mostarda que, sendo o menor, se torna árvore onde as aves fazem ninho, assim também o pequeno que você entrega em fé se transforma em bênção para você e para outros. Hoje Deus lhe lembra que você não precisa de grandes gestos para tocar o seu coração. Basta aquela oração na madrugada, aquela decisão de perdoar mesmo quando custa, aquele passo de confiar ainda quando não entende. Ele olha para o seu coração e, na sua simplicidade, vê um terreno fértil para a sua glória. A fé autêntica não impressiona os homens, mas comove o céu. Tome um momento agora mesmo. Pense em uma pequena ação de amor que você pode oferecer hoje. Talvez uma mensagem para alguém que se sente só, uma oração pelo enfermo, um abraço em quem precisa. Isso, ainda que pareça mínimo, é semente de fé semeada na terra do reino. Deus não ignora o pequeno, pelo contrário, Ele o eleva, multiplica e transforma em testemunho do seu poder. Por isso, não despreze o ordinário, porque é ali que Deus se revela com maior força. Na rotina, no cotidiano, no simples, Ele o convida a viver uma fé que não precisa de espetáculo para ser poderosa. A fé verdadeira se manifesta no escondido, no humilde, no que não busca aplausos e ainda assim abre a porta para o impossível. Lembre-se, o que é pequeno em suas mãos, nas de Deus se torna imenso. Não subestime a sua fé, porque o mesmo que criou o universo se alegra em usar o que parece insignificante para revelar a sua glória. Desde a sua oração mais simples até o seu ato mais humilde, tudo pode se transformar em milagre quando é entregue com um coração sincero. E assim, ao confiar no pequeno, você verá como Deus transforma o ordinário em extraordinário, o fraco em forte e o impossível em realidade. Número 4. Deus no impossível. Há momentos em que você chega ao limite das suas forças e a única coisa que resta é olhar para o alto. Ali, nesse ponto onde os seus recursos se acabam, começa o terreno favorito de Deus, o impossível. O que para você é um muro intransponível, para Ele é apenas uma oportunidade de mostrar a sua glória. Em Lucas 1:37, a Escritura declara com força: porque nada é impossível para Deus. Isso não é uma frase bonita para animar, é a realidade do Deus Todo-Poderoso que transforma o que os homens dão por perdido. As crises, embora doam, são encontros divinos disfarçados. São cenários onde o seu controle desmorona e a soberania de Deus se manifesta. O povo de Israel viveu isso diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó. À frente, um mar impossível de atravessar. Não havia saída humana.
E foi exatamente ali que Deus abriu caminho no impossível. O mar se dividiu e o povo caminhou em seco. O que parecia um fim era, na verdade, o início de uma vitória que até hoje continua pregando sobre o seu poder. Assim também na sua vida, o que hoje parece sem saída pode se tornar o cenário do seu maior testemunho. Quando você chega ao fim da sua capacidade, começam os recursos de Deus. Esse é o mistério da fé. Reconhecer que você não pode, para que Ele mostre que sempre pode. Paulo entendeu isso quando ouviu o Senhor lhe dizer: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa fraqueza sua não é motivo de vergonha. É o lugar exato onde a sua força se derrama. E ainda que você sinta que não pode mais, é exatamente aí, nesse ponto de rendição, que o Senhor se levanta com poder. Olhe para a história de Sara. Ela riu quando ouviu que teria um filho, porque era impossível. A idade já havia passado, as forças haviam se apagado e, humanamente, não havia esperança. No entanto, o que era impossível para ela tornou-se possível nas mãos de Deus. Depois do riso incrédulo, veio o riso de alegria ao carregar Isaque nos braços. Gênesis 18, 12 ao 14, lembra essas palavras poderosas. Haveria coisa alguma difícil para o Senhor? O seu próprio riso incrédulo pode se transformar amanhã em riso de gratidão, quando você vir que a promessa dele se cumpre mesmo contra toda lógica. Está tudo bem sentir que você não pode mais. Não se culpe por sentir desespero, porque essa vulnerabilidade não o afasta, mas o atrai. O Senhor não exige perfeição de você, Ele o convida a confiar. E essa confiança é a chave que abre o sobrenatural. É como entregar uma folha em branco a Deus e permitir que Ele escreva a história com o seu poder. O seu impossível, aquilo que tanto dói e você não sabe como resolver, pode se transformar na melhor oportunidade para que o Pai mostre a sua fidelidade. O que hoje você sente como um beco sem saída, Ele vê como a porta para o seu próximo milagre. Essa doença que os médicos não podem curar, essa situação financeira que parece afundar você, esse relacionamento quebrado que ninguém mais acredita que possa ser restaurado. Em cada um desses impossíveis, Deus tem a última palavra. E essa palavra é vida, é vitória, é o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Por isso, não tenha medo de apresentar o seu impossível diante dele. Faça isso em oração, com a simplicidade de um filho que confia em seu pai. Você não precisa de discursos longos, nem de fórmulas especiais. Basta abrir o seu coração e dizer: Senhor, aqui está o que não posso, o que me ultrapassa, confio que tu podes. Essa entrega transforma o desespero em expectativa. Você já não olha a montanha como um obstáculo, mas como um lugar onde Deus mostrará o seu poder. Faça agora um ato de fé. Pense naquilo que para você parece impossível e entregue nas mãos de Deus. Respire fundo e solte isso em oração. Pode ser que você não veja a resposta imediatamente, mas a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Enquanto você confia, o Senhor está agindo no invisível, preparando o caminho, organizando o que parecia caótico. E quando menos esperar, você verá o que antes parecia impossível se tornar testemunho. Você lembrará deste momento e dirá: valeu a pena confiar. A sua história será evidência viva de que para Deus não há limites. Do impossível em suas mãos, você passou ao possível nas dele. E a partir desse milagre, o seu coração aprenderá não apenas a confiar, mas também a refugiar-se todos os dias na sua proteção. Número 5. Fé como refúgio. Há um lugar secreto onde a alma encontra descanso, onde nenhuma tormenta consegue alcançar você, e esse lugar é o refúgio de Deus. A fé não apenas conecta você ao seu poder sobrenatural para realizar o impossível, mas também abre para você um santuário interior onde pode se sentir protegido. O Salmo 46, 1 afirma com clareza:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não diz que não haverá tribulações, mas sim que em meio a elas você tem um refúgio seguro, um lugar onde o medo não governa e onde os fardos se tornam leves porque você sabe que está debaixo das suas asas. O refúgio em Deus está disponível 24 horas por dia. Você não precisa de uma consulta, não há horários de atendimento, não existem condições a cumprir para entrar. A qualquer momento, pode fechar os olhos, elevar uma oração simples e descobrir que o seu espírito é acolhido na presença daquele que nunca dorme nem descansa. Enquanto o mundo exige que você esteja forte e demonstre controle, Deus o convida a se esconder sob a sombra do seu cuidado. Em Salmo 91:4 está escrito: com as suas penas te cobrirá e debaixo das suas asas estarás seguro. A imagem é clara. Assim como os pintinhos se escondem sob as asas da mãe durante a tempestade, assim também você pode encontrar calor, segurança e proteção sob o cuidado eterno do Senhor. Esse refúgio não é imaginário nem psicológico, é real e tangível no plano espiritual. Ele não impede que a tempestade exista, mas o sustenta dentro dela. Enquanto lá fora o vento sopra forte e a chuva cai pesada, no seu coração habita uma paz que não se explica com lógica humana. O próprio Jesus prometeu em João 14:27: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz é fruto da fé que descansa no refúgio divino. Davi conheceu muitos refúgios físicos. Escondeu-se em cavernas, fugiu para desertos, buscou proteção contra inimigos que o perseguiam. Mas ele mesmo testemunhou que o refúgio mais verdadeiro não eram as pedras nem os exércitos, mas a presença do Deus vivo. Em Salmo 62:7, ele escreveu: em Deus está a minha salvação e a minha glória. Em Deus está a minha rocha forte e o meu refúgio. Essa declaração vem de alguém que experimentou a insegurança em carne própria, mas descobriu que só no Senhor há proteção que não falha. É humano buscar segurança, todos fazemos isso de formas diferentes. Alguns procuram refúgio no dinheiro, nas relações, no poder, na aprovação. Mas tudo isso é frágil, passageiro e vulnerável. Deus, ao contrário, deseja ser o seu refúgio eterno. Ele não pede que você reprima a sua necessidade de proteção. Pelo contrário, lembra que essa necessidade foi semeada em você para levá-lo aos seus braços. Ele sabe que você é fraco e vulnerável. Por isso, se apresenta como um refúgio seguro que jamais se abala. Na sua fé, você pode construir esse santuário interior. Cada vez que ora, cada vez que declara uma promessa, cada vez que respira fundo e diz: Senhor, confio em Ti, está edificando em seu coração um espaço onde nada externo pode entrar. Esse lugar secreto é a sua fonte de força quando tudo ao redor parece vacilar. Ali, as vozes de condenação se calam. Ali, as ansiedades se desfazem. Ali, as lembranças de culpa são lavadas na sua misericórdia. Quero convidar você a praticar esse refúgio agora mesmo. Feche os olhos e guarde 1 minuto de silêncio. Imagine-se correndo debaixo de uma chuva intensa e, de repente, enormes asas o cobrem e o protegem do frio e da água. Essa é a imagem que o Senhor deixou em sua palavra. Debaixo das suas asas estarás seguro. Respire fundo e entregue nesse silêncio os seus fardos, os seus medos, as suas ansiedades. Diga com confiança: Senhor, eu me refugio em Ti, porque sei que só debaixo da Tua sombra estou seguro. Lembre-se de que o refúgio de Deus não é uma fuga da vida, é a fortaleza para atravessá-la. Não significa que você não enfrentará provas, significa que não estará sozinho nelas. A tempestade pode rugir, mas você está coberto. A batalha pode queimar, mas você está guardado. O inimigo pode sussurrar mentiras, mas nenhuma o alcançará, porque você está escondido no Altíssimo. Esse refúgio transforma você.
porque não apenas lhe dá proteção, mas também confiança para viver cada dia com esperança. Você sabe que, se hoje está debaixo das suas asas, amanhã também estará. Essa segurança permite levantar-se em paz, enfrentar o incerto com coragem e lembrar sempre que a fé não apenas move montanhas, mas também constrói um lar interior onde a alma descansa. Desse refúgio seguro em Deus, nasce a confiança para caminhar no seu cuidado diário. Não importa o que você enfrente, pode sair ao mundo com a certeza de que há um lugar secreto onde sempre pode voltar. Um lugar onde a fé o cobre e o amor de Deus o sustenta. Ali, debaixo das suas asas, você descobrirá que nada nem ninguém pode roubar a paz que vem de confiar no poder sobrenatural da sua fé, no Deus que faz o impossível. Número 6. Confiança no seu cuidado. O cuidado de Deus é tão pessoal que não se limita a um ato geral de proteção, mas alcança cada detalhe da sua vida. Jesus ensinou isso com ternura em Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se ele cuida dos pássaros que voam livres a cada dia, quanto mais cuidará de você, que é seu filho amado, comprado por preço de sangue. Essa não é uma comparação casual, é a evidência de que sua vida é objeto do amor constante e atento de um pai que nunca esquece. O seu cuidado é pessoal, não massivo nem distante. Às vezes você pensa que Deus está ocupado com coisas grandes e que a sua necessidade é pequena demais para chamar a atenção dele. Mas a verdade é que ele conhece o que você precisa antes mesmo que peça. Jesus afirmou isso em Mateus 6:8. O vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Isso significa que sua oração não serve para informar a Deus, mas para alinhar você com o que Ele já tem preparado. Seu Pai não apenas sabe, mas também provê no momento oportuno e da maneira precisa. A provisão divina não se limita ao material, embora Ele também abra portas de sustento e bênção. O seu cuidado alcança o emocional e o espiritual. Se você está cansado, Ele renova. Se está ansioso, Ele dá paz. Se se sente indigno, a sua graça levanta. Cada área da sua vida importa para Ele. Como um pai que prepara a mesa com cada detalhe pensando em seus filhos, assim também Deus pensa no que você precisa em cada etapa da sua vida. O que você requer hoje não é o mesmo que necessitará amanhã, mas o seu cuidado sempre se adapta com fidelidade à sua estação atual. Imagine um ancião que todas as manhãs vai ao parque com uma bolsa de sementes e alimenta os pássaros. Eles não se preocupam, não fazem cálculos, simplesmente voam confiantes porque sabem que encontrarão o necessário. Assim, Deus quer que você viva, não em ansiedade pelo futuro, mas na confiança diária de que o seu Pai prepara tudo com amor. Em Mateus 23:37, Jesus expressou o seu anseio dizendo: Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Esse é o coração de um pai que deseja cobrir e cuidar de você, mas espera que aceite refugiar-se nele. É normal preocupar-se, porque somos humanos e frágeis. O próprio Jesus reconheceu que neste mundo teríamos aflições, mas o seu convite é para substituir a preocupação pela confiança, a ansiedade pelo descanso em seus braços. Quando você escolhe confiar, a sua fé ativa um refúgio sobrenatural que lhe dá calma até em meio à tempestade. A confiança não é negar a realidade, é crer que nessa realidade Deus tem o controle e está operando a seu favor. O Salmo 55:22 confirma: Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Isso significa que você não precisa carregar sozinho o que o pesa, pode colocar nas mãos dele. Ali você descobre que a fé não apenas move montanhas, mas também alivia a alma. Você não precisa resolver tudo porque tem um Pai que se alegra em cuidar de você.
Hoje quero convidar você a praticar algo simples, mas poderoso. Reserve um momento e agradeça por 3 cuidados específicos que você viu de Deus neste dia. Talvez tenha sido a provisão de um alimento, a ligação de alguém que o animou ou a paz que sentiu em meio a uma preocupação. Quando você reconhece o que Ele faz, o seu coração aprende a confiar mais. A gratidão fortalece a sua fé, porque lembra que se Deus esteve presente no pequeno, também estará no grande. Cada dia é uma oportunidade para descansar no cuidado paternal de Deus. Você não precisa viver preso à ansiedade pelo que virá, porque o mesmo que alimenta as aves e veste os lírios do campo já preparou o que você precisa. Sua vida está nas mãos de um Pai que não esquece, que não abandona, que não falha. Dessa confiança nasce uma esperança que o sustenta. Quando você confia no cuidado dele, aprende a esperar com sabedoria, sem desesperar-se, sem apressar-se, sabendo que a sua provisão chegará no momento certo. Assim a fé se torna o seu descanso, a sua segurança e a sua certeza de que, mesmo sem ver tudo claro, você está sendo sustentado por um Pai que nunca deixa de cuidar de você. Número 7. Paciência como sabedoria. A paciência é um dos dons mais profundos que a fé pode produzir no coração. Não é passividade nem resignação, mas sabedoria que aprende a reconhecer os tempos de Deus. Esperar nele nunca é perder tempo. Ao contrário, é ganhar perspectiva, maturidade e fortaleza interior. Isaías 40:31 expressa isso com clareza. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar em Deus é o que te permite levantar-se renovado quando pensava que já não podia mais. A paciência é, na verdade, fé esticada no tempo. Confiar em um instante pode parecer fácil, mas manter essa confiança ao longo de dias, meses ou até anos é o verdadeiro exercício da fé madura. É como um músculo que se desenvolve na constância, nos momentos em que parece que nada muda, e ainda assim, você escolhe continuar crendo. Ali, a fé se fortalece porque aprende a sustentar-se não em resultados imediatos, mas na fidelidade eterna de Deus. Os mais velhos sabem disso muito bem. Um avô que já viu estações passarem entende que tudo chega na sua hora. A colheita não aparece de um dia para o outro. Requer preparação, semeadura, cuidado e espera. Tiago 5:7 usa essa imagem com sabedoria. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Assim também você é chamado a esperar em Deus, sabendo que o fruto que Ele prepara para você é precioso, ainda que demore a manifestar-se. Esperar não significa não fazer nada. É, antes, fazer o que é correto enquanto se espera. O agricultor não cruza os braços, ele cuida da terra, rega, arranca a erva daninha, confia na semente que plantou. Do mesmo modo, a sua espera se enche de ações de fé. Continuar orando, continuar amando, continuar servindo, continuar confiando. Não fique imóvel, faça o que está em suas mãos, e o que não puder, entregue a Deus. A espera se torna, assim, um processo ativo que te transforma. A pressa, por sua vez, é inimiga da fé profunda. O mundo quer tudo rápido, imediato, mas o que se obtém com pressa raramente cria raízes firmes. A fé verdadeira sabe que o que vale a pena leva tempo. Abraão teve que esperar muitos anos para ver cumprida a promessa de um filho, e ainda que a sua paciência tenha sido provada, a fidelidade de Deus nunca falhou. Assim, cada minuto de espera no Senhor não é perda, mas preparação para algo maior. A impaciência é humana. Todos nós sabemos, queremos respostas rápidas, queremos ver resultados hoje, mas a paciência se aprende de mãos dadas com Deus. Cada atraso aparente é uma escola onde o seu coração se treina para confiar além do visível. O Salmo 27:14 resume isso com ternura. Espera no Senhor,
Esforça-te e Ele fortalecerá o teu coração. Sim, espera no Senhor. Ali se revela que a espera não enfraquece, mas ao contrário, fortalece e encoraja. Hoje quero convidar você a refletir sobre a sua própria vida. Em que área você precisa de mais paciência? Talvez esteja esperando uma cura, uma resposta financeira, a restauração de um relacionamento ou a direção clara para o seu futuro. Não veja essa espera como uma condenação, mas como uma oficina divina, onde Deus está formando em você a sabedoria do céu. Essa paciência te permitirá receber o que vem não com ansiedade, mas com maturidade e gratidão. A prática espiritual que você pode começar hoje é identificar uma área concreta da sua vida onde a impaciência te domina. Escreva-a em um papel e apresente-a em oração ao Senhor. Diga: Pai, neste aspecto da minha vida quero aprender a esperar em Ti. Dá-me a sabedoria para fazer o que é certo enquanto espero e a fé para não desesperar. Essa entrega transforma a impaciência em virtude e a ansiedade em paz. Lembre-se do agricultor idoso que, sentado em seu campo, contempla com calma as plantas que ainda não deram fruto. Ele não se desespera porque sabe que a terra está trabalhando, ainda que não veja. Assim também o seu Pai está agindo no oculto da sua vida, preparando um fruto precioso que chegará no tempo perfeito. E quando o vir manifestado, entenderá que a espera valeu a pena. A paciência, então, é arte, é sabedoria, é fé sustentada. Não é atraso, é treinamento. Não é vazio, é amadurecimento. E o mais belo é que enquanto você espera, Deus te fortalece, te sustém e te lembra que a sua história está em suas mãos. Dessa paciência sábia nasce uma visão clara, porque quando você aprende a esperar em Deus, começa a ver a vida com os olhos daquele que governa tudo. Número 8. Ver com seus olhos. A fé tem a capacidade de abrir os seus olhos além do natural e mostrar a vida desde a perspectiva de Deus. Quando você olha apenas com os olhos humanos, o que vê é limitado. Vê problemas, finais, muros, sombras. Mas quando permite que o Espírito Santo lhe dê o seu olhar, descobre que onde você vê um obstáculo, Deus vê uma oportunidade. Onde você pensa que tudo terminou, Ele está apenas começando algo novo. Paulo expressou isso em 2 Coríntios 4,18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Esse é o câmbio de ótica que a fé produz em você, passar do imediato ao eterno, do aparente ao real. Os olhos da fé veem além das aparências. Muitos podem te dizer que já não há saída, que a sua enfermidade é irreversível, que a sua economia está quebrada, que os seus sonhos acabaram. Mas a fé te leva a levantar o olhar e lembrar que para Deus nada é impossível. Eliseu viveu isso quando o seu servo se desesperou ao ver um exército rodeando a cidade. Mas o profeta orou em 2 aos Reis 6,17. Senhor, peço-te que abras os seus olhos para que veja. E os olhos do servo se abriram, e ele viu um exército celestial maior do que os inimigos. Assim também Deus quer abrir os seus olhos para que veja que não está sozinho, que há mais a seu favor do que parece estar contra você. O que parece maldição, muitas vezes é bênção disfarçada. José foi vendido por seus irmãos como escravo, injustamente acusado e encarcerado. Se olhasse apenas com olhos humanos, tudo era derrota. Mas ao olhar com os olhos da fé, entendeu que Deus o estava posicionando para salvar a sua família e uma nação inteira. Em Gênesis 50:20 ele disse: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Assim acontece com você. O que hoje parece perda pode ser preparação para a sua vitória amanhã. Para ver como Deus vê, é necessária humildade. É preciso reconhecer que a sua ótica é limitada e que o Senhor vê o quadro completo.
Às vezes, você está tão focado no detalhe doloroso que esquece que ele contempla toda a obra terminada. É como usar óculos embaçados. Você vê borrado e pensa que essa é a realidade. Mas quando o Espírito limpa a sua visão, descobre que sempre houve um propósito mais alto. Humildade é dizer: Senhor, não entendo, mas quero olhar como tu olhas. A perspectiva eterna ilumina as sombras temporais. O que hoje parece insuperável na eternidade será apenas mais uma página na história da fidelidade de Deus. Paulo, que sofreu perseguições, prisões e açoites, chamou tudo isso de uma leve e momentânea tribulação, porque estava convencido da glória futura. A sua dor não é negada, é real, mas quando você a coloca sob a luz da eternidade, ela perde o poder de consumir a sua esperança. A fé não apaga as provas, mas dá uma nova interpretação que enche o seu coração de paz. É normal que, como humano, você veja apenas o imediato. Não se culpe se às vezes se sente preso ao que acontece diante de si. Deus sabe que os seus olhos físicos são limitados, por isso quer lhe dar visão espiritual. Em Efésios 1:18. Paulo ora para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que você saiba qual é a esperança para a qual foi chamado. Essa oração também é para você, que aprenda a ver com os olhos do coração o que ainda não pode ver com os da carne. Quero te convidar a fazer um exercício espiritual. Pegue essa situação difícil, que agora mesmo parece impossível, e olhe para ela com os olhos da fé. Pergunte-se: o que Deus estaria vendo aqui? Talvez você veja uma porta fechada, mas Ele vê que está te guiando para uma maior. Talvez você veja solidão, mas Ele vê um tempo de intimidade com Ele. Talvez você veja fracasso, mas Ele vê formação. Essa reinterpretação não muda as circunstâncias de imediato, mas muda o seu coração e lhe dá forças para esperar o agir de Deus. É como a pessoa idosa que, ao colocar os óculos corretos, de repente pode ler claramente as letras pequenas que antes pareciam borradas. A fé são esses óculos espirituais que permitem ver com nitidez o que antes parecia confuso. Não se trata de negar a realidade, mas de vê-la desde a perspectiva do céu. Quando você aprende a ver com os seus olhos, a sua maneira de agir também muda. Já não reage com desespero, mas com serenidade. Já não toma decisões apressadas, mas passos firmes guiados pela confiança. E nesses gestos simples, reflete que o seu olhar está alinhado com o do Pai. Essa é a beleza da fé, transformar a sua visão para também transformar a sua vida. Dessa forma, você passa de ver apenas sombras a ver a luz de Cristo no meio delas. De interpretar tudo como perda a esperar o fruto escondido que Deus está preparando. E assim, ao ver claramente com os olhos da fé, dará o próximo passo. Agir com gestos simples que confirmem que o seu olhar já não se limita ao humano, mas se eleva ao eterno. Número 9. Fé em gestos simples. A fé nem sempre se expressa em feitos espetaculares, nem em grandes demonstrações visíveis. Muitas vezes, a fé se revela no simples, no pequeno, naqueles gestos cotidianos que parecem insignificantes aos olhos dos homens, mas que têm um valor eterno diante de Deus. Jesus deixou isso claro em Mateus 10:42. E qualquer que tiver dado só um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Um copo de água dado com amor tem mais peso no céu do que doações feitas com orgulho. O que para o mundo passa despercebido, para Deus é um ato de adoração. Os teus gestos cotidianos são sermões silenciosos. Quando escolhes servir a tua família com amor, quando decides sorrir apesar do cansaço, quando ofereces um ouvido atento a alguém que precisa ser escutado, estás pregando sem palavras. Não precisas de um púlpito, nem de um microfone para ser testemunha de Cristo. As tuas mãos, os teus passos e a tua maneira de tratar os outros são a mensagem mais poderosa que podes dar.
São esses atos simples que semeiam sementes que darão fruto eterno. A verdadeira fé não busca aplausos. Jesus ensinou que não devemos fazer as nossas obras para ser vistos pelos homens, mas em secreto, sabendo que o nosso Pai, que vê em oculto, nos recompensará em público. A viúva do templo, em Marcos 12:42 ao 44, lançou 2 pequenas moedas no tesouro. Para muitos era nada, mas Jesus declarou que ela havia dado mais do que todos, porque o fez com sinceridade. Essa é a essência da fé. Não o tamanho da obra, mas a grandeza do coração que a acompanha. As obras pequenas e constantes mudam o mundo. Um pão amassado com amor para a família, uma visita a um enfermo, uma ligação para animar alguém sozinho, são gestos que se acumulam na eternidade. O reino de Deus não avança unicamente com milagres espetaculares, mas com mãos dispostas a servir cada dia no ordinário. São essas pequenas luzes que, unidas, iluminam um mundo em trevas. Quero te lembrar de algo importante. Os teus gestos cotidianos têm valor eterno. Talvez penses que o que fazes não conta, que é simples demais para que Deus olhe. Mas cada ação feita com fé e amor sobe como incenso agradável diante do trono. O Senhor não mede as tuas obras pela sua magnitude, mas pela autenticidade do teu coração. Cada oração breve, cada palavra amável, cada ato de serviço está construindo um testemunho silencioso que honra o teu Pai. É normal pensar que só o grande tem impacto, mas o Evangelho nos lembra do contrário. O pequeno nas mãos de Deus torna-se extraordinário. Como os 5 pães e 2 peixes que alimentaram milhares, assim também os teus gestos simples, multiplicados pela sua graça, podem trazer consolo, esperança e vida aos que te rodeiam. Nunca subestimes o que fazes em obediência, ainda que pareça mínimo. Hoje te convido a viver essa verdade com uma prática espiritual muito simples. Faz um gesto simples de amor. Pode ser preparar um café para alguém, enviar uma mensagem de ânimo, orar em silêncio pela pessoa que vês em necessidade. Não precisas anunciar nem buscar reconhecimento. Faz isso como um ato de fé, como uma declaração de que a tua vida inteira é um altar para Deus. Esse gesto, ainda que pareça pequeno, tem um eco eterno no céu. Lembra-te de que a fé sobrenatural não se mede em grandeza visível, mas na disposição de confiar e amar no simples. Ali está a verdadeira grandeza, nas mãos que abençoam sem barulho, nos corações que servem sem esperar recompensa, nos filhos que confiam que cada semente semeada em fé dará fruto a seu tempo. Quando o dia terminar e recordares as tuas ações, talvez penses que foram insignificantes, mas, no olhar de Deus, cada um desses gestos simples está registrado como uma obra de fé, e essas pequenas luzes são as que juntas vencem a escuridão. Dessa forma, passas de gestos simples a uma fé que persevera nas dificuldades, porque aprendes que cada ato de amor é uma semente de eternidade que Deus honra e multiplica. Número 10. Fé que persevera. A perseverança é o músculo da fé, aquele que se fortalece quando escolhes não soltar a mão de Deus, mesmo que as circunstâncias te convidem a desistir. Perseverar não significa aguentar com os dentes cerrados, como se tudo dependesse de ti, mas confiar de coração aberto que Deus completará a obra que começou em ti. Gálatas 6:9 nos lembra. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nessas palavras está escondido um segredo. A colheita chega, mas somente para os que não abandonam o campo antes do tempo. A perseverança é fé que se recusa a soltar-se. Como uma árvore antiga com raízes profundas que resiste ao furacão, assim também a tua fé, quando está enraizada em Cristo, permanece firme, ainda que os ventos da vida soprem com força. Talvez os galhos se agitem, talvez algumas folhas caiam, mas as tuas raízes estão firmes na rocha eterna.
Perseverar é abraçar a Deus em meio à tempestade e decidir: não vou recuar, mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, mesmo que demore. Cada dia em que perseveras, a tua fé se torna mais forte. Cada oração que fazes, mesmo sem ver resposta, cada passo que dás, mesmo sem clareza, cada vez que escolhes levantar-te depois de uma queda, a tua fé cresce. A perseverança treina o teu caráter, molda o teu coração e te torna resistente para enfrentar as próximas batalhas. Romanos 5, 3 e 4 ensina que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência e a experiência, esperança. Isso significa que o que hoje suportas não está te destruindo, está te formando. Os que perseveram veem milagres que outros perdem. Muitos ficam pelo caminho porque acreditam que Deus demora demais, mas aqueles que seguem adiante descobrem que a promessa se cumpre para os que não desistem. Pensa nos discípulos que permaneceram no cenáculo esperando a promessa do Espírito Santo. Foram dias de incerteza, mas porque perseveraram, foram testemunhas do fogo de Pentecostes. Assim também contigo, se não desistires, verás a glória de Deus na tua vida de formas que agora nem imaginas. Perseverar é confiar que Deus completará o que começou. Filipenses 1,6 declara: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Essa é a garantia que sustenta a tua perseverança. Não se trata da tua capacidade de manter-te firme, mas da fidelidade daquele que nunca deixa nada inacabado. Se Deus iniciou um processo na tua vida, podes ter certeza de que Ele o levará à plenitude, ainda que o caminho pareça longo ou difícil. É normal cansar-se. Não te condenes se sentes que as tuas forças se esgotam. Até mesmo Jesus, no Getsêmani, expressou a sua angústia. Mas ali mesmo escolheu perseverar em obediência e dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Deus não espera que sejas de ferro, espera que confies que Ele renovará as tuas forças. Isaías 40:31 confirma: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. A perseverança não se sustenta na tua resistência, mas no poder renovador do Espírito Santo. Faz agora um exercício de honestidade espiritual. Identifica uma área da tua vida em que mais precisas perseverar. Talvez seja uma oração que fazes há anos, uma mudança no teu caráter que parece impossível, uma promessa que parece distante. Escreve, apresenta diante do Senhor e diz: Pai, hoje decido não desistir. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, continuo crendo que Tu agirás. Essa declaração ativa em ti a decisão de permanecer firme e permite que a fortaleza divina te sustente. A perseverança é também um legado. Não se trata apenas de resistir por ti mesmo, mas de deixar um exemplo para os que vêm depois de ti. Como um corredor que não abandona até cruzar a linha de chegada, a tua constância inspira outros a seguir. Os teus filhos, a tua família, a tua comunidade, veem a tua fé que não se rende e encontram em ti um testemunho vivo de que Deus é fiel. Esse é o poder da perseverança. Não apenas transforma a tua vida, mas transmite uma herança espiritual que impacta gerações. Por isso, quando sentires que não podes mais, lembra-te da árvore antiga que permanece de pé depois do furacão. Lembra-te do corredor que continua correndo, mesmo que as pernas tremam, porque sabe que a meta vale a pena. E lembra-te de que a tua perseverança não depende da tua força, mas do Deus que prometeu estar contigo todos os dias. Nele, a tua fé se torna uma âncora segura que resiste a qualquer tempestade. Dessa perseverança pessoal, nasce uma fé que não apenas se sustenta, mas que inspira. E quando entregas a Deus a tua vontade de desistir e assumes a sua fortaleza divina, descobres que a perseverança é a ponte entre as tuas orações e a manifestação dos milagres. Assim, a tua vida se torna testemunho de que confiar no poder sobrenatural da fé abre a porta para que Deus faça o impossível. Número 11.
Fé como herança. A fé é o tesouro mais valioso que podes deixar como herança. Os bens materiais se desgastam, se perdem, se repartem e se esquecem, mas a fé permanece e transcende para além da tua vida. O Salmo 78:4 diz: Não os encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. A tua fé hoje é o fundamento sobre o qual outros caminharão amanhã. É o legado espiritual que não apenas abençoa os teus filhos, mas também os teus netos e as gerações que ainda não viste. A fé herdada é mais valiosa que qualquer herança terrena. Podes dar dinheiro, casas, propriedades, mas nada disso tem poder para sustentar a alma em meio à prova. Em contrapartida, uma palavra de fé, uma vida de oração, um exemplo de confiança em Deus pode marcar para sempre a história dos teus descendentes. A Escritura nos mostra Timóteo, um jovem líder cuja fé se nutria da raiz espiritual de sua mãe Eunice e de sua avó Loide. Paulo recorda isso em 2 de Timóteo 1:5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Assim funciona a herança da fé. Transmite-se, multiplica-se e converte-se em fundamento para outros. As tuas orações de hoje impactam gerações futuras. Muitas vezes pensas que a tua oração cobre apenas o presente, mas no mundo espiritual, cada palavra de intercessão semeia sementes que florescerão mesmo depois de já não estares nesta terra. Talvez não vejas com os teus olhos o fruto, mas os teus filhos e netos colherão colheitas que foram regadas pelas tuas lágrimas e pela tua perseverança. Cada clamor que fazes por tua família sobe como memória diante de Deus, e Ele é fiel para responder no tempo perfeito. Os netos recordarão mais as tuas palavras de fé do que os teus presentes materiais. Talvez lhes deixes roupas, brinquedos ou dinheiro, mas o que marcará suas vidas será a imagem de ti lendo a Bíblia, orando por eles, cantando um hino em meio à prova, ou compartilhando como Deus foi fiel contigo. Essas memórias tornam-se âncoras espirituais que os sustentarão quando enfrentarem suas próprias tempestades. Nunca subestimes o poder do teu exemplo, porque a tua vida é uma mensagem viva que prega mais alto que qualquer discurso. Transmitir fé é multiplicar o teu propósito na terra. Não se trata apenas do que Deus faz em ti, mas do que fará através de ti em outros. Cada vez que compartilhas o teu testemunho, cada vez que ensinas alguém mais jovem a orar, cada vez que explicas uma promessa da Escritura, estás multiplicando o teu legado. A fé não se desgasta quando é compartilhada. Ao contrário, fortalece-se e multiplica-se. Como uma chama que acende outras velas sem perder a intensidade, assim também a tua fé pode acender a de outros e expandir a luz do reino. A tua influência espiritual é maior do que imaginas. Podes pensar que a tua vida não tem impacto, que as tuas palavras não contam, mas cada gesto de fé deixa marca. Uma mãe que ora pelo filho rebelde, um avô que fala da fidelidade de Deus, um mestre que semeia nas crianças a palavra, todos eles estão escrevendo uma história de fé que impacta eternidades. Deus não mede a tua influência pelo número de pessoas que alcanças, mas pela fidelidade com que transmites o que recebeste. Quero convidar-te a uma prática simples, mas poderosa. Compartilha um testemunho de fé com alguém mais jovem que tu. Pode ser teu filho, teu sobrinho, um jovem da tua igreja ou um vizinho. Não precisas de um sermão. Basta contar o que Deus fez na tua vida e como viste a sua fidelidade. Esse testemunho será uma semente de esperança no coração dele. Assim, estarás cumprindo o mandamento de contar à geração vindoura as maravilhas do Senhor. Imagina uma avó sentada em sua cadeira, com uma criança no colo, relatando histórias bíblicas e contando como Deus a sustentou em tempos difíceis.
Essa imagem é mais poderosa que qualquer herança econômica, porque está transmitindo um legado eterno. Assim também, a tua vida pode tornar-se esse testamento vivo que inspira, anima e fortalece os que te rodeiam. A tua fé não termina contigo, projeta-se para a frente. O que decides crer hoje converte-se no alicerce sobre o qual outros caminharão amanhã. Por isso, continua confiando, continua orando, continua declarando a fidelidade de Deus. Cada ato de fé que viveres hoje é uma herança espiritual que marcará gerações. De transmitir essa herança de fé, nasce a paz final, a certeza de que a tua vida não foi em vão, porque o que Deus fez em ti seguirá vivo nos que vêm depois de ti. Essa é a beleza da fé como herança. Torna-se um tesouro que nunca se esgota, que sempre se multiplica e que assegura que o teu legado será eterno nas mãos do Deus que faz o impossível. Número 12. Fé como paz final. A fé verdadeira culmina em um descanso profundo, em uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Jesus disse em João 14:27, Deixo-vos a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. A paz que vem de Deus não depende de que tudo esteja em ordem ao teu redor, mas de que teu coração esteja rendido em confiança absoluta à sua vontade. Essa paz é sobrenatural, porque permanece mesmo em meio às tempestades, mesmo quando as respostas ainda não chegaram, mesmo quando tudo parece perdido. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. O mundo oferece momentos de calma baseados em circunstâncias favoráveis, em conquistas alcançadas ou em problemas resolvidos. Mas essa paz se quebra facilmente quando algo muda. Em contrapartida, a paz de Cristo é firme, constante, não depende de que as coisas melhorem, mas de que confias que Ele já venceu. A fé madura te conduz a repousar nessa segurança. Tua vitória já está assegurada na cruz, e nada nem ninguém pode tirá-la de ti. Podes ter paz, mesmo sem ter todas as respostas. Muitos acreditam que só poderão descansar quando entenderem o porquê do que estão vivendo, mas a fé te convida a descansar no quem, mais do que no porquê. Jesus dormia no barco em meio à tempestade, enquanto seus discípulos estavam desesperados. Marcos 4:38-39 nos lembra disso. E ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro, e despertaram-no e disseram-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande bonança. A calma de Jesus não vinha de ignorar a tempestade, mas de saber quem tem o controle. Essa mesma paz está disponível para ti hoje. A paz interior é uma vitória sobre as circunstâncias externas. Não significa que a dor desapareça, que as perdas sejam revertidas ou que os problemas deixem de existir. Significa que em teu interior há um refúgio que nenhuma tempestade pode abalar. Filipenses 4:7 descreve isso com clareza. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é escudo, é amparo, é muralha espiritual que te protege do medo e da ansiedade. Essa paz é também um antegozo do descanso eterno. Cada vez que escolhes confiar e entregar-te ao cuidado do Senhor, experimentas uma pequena porção do céu na terra. É como se Deus te deixasse provar em teu espírito a serenidade que um dia será plena em sua presença. Por isso, quando decides respirar fundo em meio à tensão, quando escolhes entregar tuas cargas em oração, estás entrando nessa dimensão sobrenatural, onde sua paz governa e te sustenta. É importante que te lembres, mereces viver em paz, não porque a tenhas conquistado com teus esforços, mas porque Cristo já pagou o preço na cruz. O inimigo tentará roubar tua calma, encher-te de ansiedade e fazer-te acreditar que não tens direito de estar tranquilo. Mas o Evangelho declara que Jesus venceu para que tu não vivas mais debaixo da escravidão do medo.
mas na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Faz dessa verdade uma prática espiritual diária. Quando a ansiedade quiser dominar-te, para um instante, respira profundamente e diz em teu coração: Senhor, recebo a tua paz que excede o entendimento. Não precisas esperar que tudo esteja perfeito para fazê-lo, porque sua paz é presente agora mesmo. Cada respiração consciente entregue a Deus é uma oração silenciosa que abre tua alma ao descanso divino. Hoje quero falar contigo como um pai que lembra algo essencial. Não precisas viver em luta constante. Deus já ganhou tua batalha. Não precisas carregar a culpa, não precisas temer o futuro, não precisas forçar as coisas para que tudo se encaixe. A fé plena desemboca em paz, porque reconhece que o controle está em suas mãos. E quando entendes isso, podes descansar. Tua fé sobrenatural não apenas te sustenta, mas te dá a vitória mais profunda, a paz que guarda teu coração. Essa paz é mais poderosa que qualquer milagre visível, porque não se limita a um momento, mas transforma todo o teu modo de viver. Descansar nessa paz é confiar que o Deus que faz o impossível já agiu em teu favor, ainda que tu não o vejas. Dessa maneira, ao abraçar a paz final que a fé concede, descobres que tua vida não está definida pelas tempestades, nem pelos problemas, mas pela vitória de Cristo. A partir dessa certeza, teu coração pode descansar e tua alma pode viver segura, sabendo que o que Deus começou em ti, Ele levará à perfeição. E assim, dessa paz conquistada, Deus te conduzirá a experimentar também o perdão necessário que liberta e cura o mais profundo do teu ser. Número 13. Fé que perdoa. Perdoar é um dos atos mais profundos de fé, porque exige colocar nas mãos de Deus algo que humanamente queremos reter, a dívida emocional que sentimos que alguém tem conosco. Quando Jesus, pendurado na cruz, disse em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele nos mostrou que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão que brota da fé. A fé que perdoa é a fé que confia que Deus é justo e que Ele sabe como curar o que a ferida deixou. Perdoar não significa esquecer nem justificar. Perdoar não apaga o ocorrido nem torna invisível a ferida, mas entrega essa dívida a Deus, que é o único juiz justo. Quando perdoas, não dizes foi certo, mas declaras: não vou carregar mais esse peso, coloco-o nas mãos do meu Pai Celestial. E nesse ato, libertas a ti mesmo mais do que ao outro. Porque o perdão não é um presente para quem te feriu, mas um presente que dás a ti mesmo. É abrir as correntes que prendiam teu coração à dor e respirar a liberdade que só Deus pode dar. Podes perdoar sem que isso signifique reconciliação completa. Muitas vezes pensamos que perdoar implica voltar a confiar cegamente ou restaurar uma relação danosa. Mas o perdão nem sempre requer voltar ao mesmo lugar, nem expor-te ao mesmo dano. Podes perdoar e, ao mesmo tempo, estabelecer limites saudáveis. O perdão limpa teu coração do veneno do rancor, ainda que a relação não volte a ser o que foi. Essa distinção é importante porque te permite avançar sem sentir que estás negando tua dor. O perdão é um processo, não um evento único. Às vezes precisamos perdoar várias vezes pela mesma ferida, porque a memória volta e nos lembra do que aconteceu. Jesus ensinou em Mateus 18:22 que devemos perdoar 70 vezes 7, o que significa um estilo de vida de perdão constante. Não te condenes se ainda dói. Cada vez que escolhes entregar essa lembrança a Deus, teu coração se cura um pouco mais. A graça divina te sustenta nesse caminho, porque Deus não apenas te pede para perdoar, Ele também te capacita com seu Espírito para fazê-lo. Inclusive, podes perdoar alguém que já morreu, e isso também traz cura. Talvez carregues feridas de um pai, de uma mãe, de um amigo ou de alguém que já não está nesta terra. Ainda que não possas falar-lhe cara a cara, em tua oração podes dizer: Senhor, solto essa dívida, entrego essa dor em tuas mãos e escolho perdoar.
Esse ato liberta tua alma e corta correntes invisíveis que te mantinham preso ao passado. É um passo de fé, porque confias que Deus pode curar o que parecia impossível de curar. Quero validar algo em teu coração. Perdoar é difícil. Ninguém consegue em suas próprias forças. Por isso a palavra nos lembra em Efésios 4:32, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não se trata do que tu podes fazer, mas do que Cristo já fez em ti. Ele te perdoou primeiro e a partir dessa graça que recebeste, agora podes estendê-la. Deus não te pede que o faças sozinho, Ele caminha contigo em cada passo desse processo. Talvez sintas que, se perdoares, perderás justiça. Mas ao contrário, ao perdoar entregas a Deus a justiça que tu não podes dar. Ele promete em Romanos 12:19, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixa que seja Ele quem se encarregue, e enquanto isso, tu recebes a paz que excede todo o entendimento. Essa é a verdadeira vitória. Não que o outro mude, mas que tu sejas livre. Quero propor-te uma prática espiritual concreta. Toma um momento em silêncio e nomeia em teu coração aquela pessoa que precisas perdoar. Pode ser alguém próximo, alguém do passado ou até mesmo tu. Diz ao Senhor, hoje escolho perdoar, entrego essa dívida em tuas mãos. Faz isso como um ato de fé, ainda que tuas emoções não estejam prontas. Com o tempo, o Espírito Santo alinhará teu coração com essa decisão e experimentarás uma liberdade que jamais imaginaste. O perdão é a ponte que te leva da ferida ao descanso. É o coração que se liberta ao libertar, a fé que confia que Deus cura o invisível e que sua justiça é perfeita. E quando soltas o que te prendia, descobres que tua vida se abre a novas possibilidades de amor, de paz e de comunhão com teu Pai Celestial. Assim, do perdão libertador passamos à certeza de que mesmo em tua solidão, nunca estás só, porque o próprio Deus te acompanha e caminha contigo em cada passo rumo à tua cura. Número 14. Fé na solidão. A solidão é uma das experiências mais duras que o coração humano pode enfrentar. Sentir-se invisível, desnecessário ou abandonado gera um vazio que às vezes parece insuportável. Mas a fé sobrenatural transforma essa solidão em um santuário, porque ali você descobre que nunca esteve realmente sozinho. Deus habita na sua solidão e nesse espaço íntimo Ele o convida a uma comunhão profunda que não se experimenta em meio ao barulho. O Salmo 25:16 expressa isso com ternura. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou solitário e aflito. Essa é a oração dos que se sabem frágeis e, ao mesmo tempo, a porta de entrada para uma intimidade incomparável com o Senhor. A solidão pode se tornar uma escola de intimidade divina. Os momentos em que os amigos não estão, em que a família não entende ou em que o silêncio pesa como chumbo, podem se transformar em oportunidades de ouvir a voz de Deus com mais clareza. Elias, em 1 Reis 19, buscava respostas no vento forte, no terremoto e no fogo, mas Deus não estava ali. Foi no sussurro suave, naquele som delicado, que ele reconheceu a presença do Altíssimo. Assim também é na sua vida. Nem sempre você ouvirá a Deus nos grandes ruídos da existência, mas sim na quietude da sua própria solidão. O próprio Jesus experimentou a solidão e, por isso, entende a sua. No Getsêmani, enquanto seus discípulos dormiam, ele enfrentou a angústia mais profunda e soube o que é sentir-se abandonado. Na cruz, exclamou em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Ele conhece a dor da sua solidão e a levou sobre si para poder estar com você hoje, no meio da sua. Quando você sente que ninguém o compreende, lembre-se de que tem um Salvador que não apenas o entende, mas que se solidariza com você no mais íntimo. No silêncio da solidão, Deus fala mais claramente. Muitas vezes pedimos um sinal,
um milagre, uma voz forte do céu, mas esquecemos que o Espírito de Deus se manifesta na calma interior. Quando você desliga as distrações, fecha a porta do seu quarto e fica a sós com ele, a fé começa a abrir para você um mundo diferente. A solidão deixa de ser ausência e se torna presença. Ali, você entende que não está isolado, mas separado para ouvir a linguagem do céu. Sua solidão pode até se transformar em intercessão silenciosa por outros. Às vezes, quando você se sente apartado, Deus o convida a carregar em oração aqueles que também estão sós. Suas lágrimas não são estéreis, são orações que sobem como incenso diante do trono. A fé sobrenatural faz com que sua dor se transforme em clamor e que o seu vazio se torne ponte de bênção para alguém. Assim, sua solidão deixa de ser apenas sua e se torna um espaço de ministério secreto onde Deus age através de você. É normal que a solidão doa. Não há vergonha em reconhecê-lo. A fé não nega a dor, mas a transforma. O Senhor não quer que você reprima esse sentimento, mas que o leve até seus braços para que Ele o encha com sua presença. Como diz o Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quando o seu coração se sente vazio, o Espírito o enche com uma ternura que nenhuma companhia humana pode igualar. Por isso, hoje quero convidá-lo a um gesto simples, mas poderoso. Transforme seus momentos de solidão em conversas com Deus. Você não precisa de palavras elaboradas, basta abrir o coração e dizer a Ele o que sente. Diga: Senhor, aqui estou, sinto-me só, mas sei que estás comigo. Essa oração transforma o isolamento em comunhão. Essa prática espiritual lembrará a você, a cada dia, que a sua solidão não é abandono, mas encontro divino. Imagine um idoso sentado em um banco no parque, sentindo a brisa quente acariciar o seu rosto. Talvez seus filhos não o visitem, talvez os amigos já não estejam mais. Mas ali, em meio à sua aparente solidão, o próprio Deus o envolve como vento suave. Assim é você neste momento. Nunca está realmente só, porque o Criador do universo caminha ao seu lado. A fé sobrenatural não nega a solidão, ela a redime. Converte-a em companhia divina, em sala de intimidade, em altar de oração, em refúgio secreto, onde sua alma descansa sob o olhar daquele que nunca o abandona. E quando você descobre essa verdade, seu coração aprende a transformar a solidão em gratidão, porque mesmo no silêncio, Deus continua sendo sua companhia fiel. Dessa solidão acompanhada, o Espírito o convida a dar um passo além. Viver a gratidão como estilo de vida, reconhecendo que, em cada circunstância, até mesmo na mais dura, sempre há razões para louvar. A fé que confia no impossível se manifesta em gratidão. Agradecer é dizer a Deus: creio em Ti, mesmo que eu não entenda tudo. Sei que estás comigo, mesmo que o cenário não seja claro. Confio que farás o que disseste, mesmo que ainda não veja. Esse coração agradecido se torna um coração que tudo abençoa, porque reconhece que tudo o que tem e o que espera provém do amor do Pai. E assim, ao viver em gratidão, você fecha o círculo perfeito da fé. Confia, espera, recebe e agradece. Esse é o tesouro escondido que transforma a sua vida, a certeza de que nada falta quando a sua alma aprende a dizer a cada dia: obrigado, Senhor, porque em Ti eu tenho tudo. Dessa gratidão vivida nasce o convite final. Continuar confiando no poder sobrenatural da sua fé, porque o Deus que já o abençoou fará o impossível por você. Número 15. Fé como gratidão vivida. A gratidão é a respiração natural de um coração que aprendeu a viver pela fé. Quando você confia no poder sobrenatural da sua fé, o seu olhar muda e você começa a ver não apenas o que falta, mas tudo o que já tem como um presente de Deus. Uma vida de gratidão não se trata de esperar que tudo seja perfeito, mas de reconhecer que, em meio ao imperfeito, Deus continua sendo fiel. Por isso,
A palavra nos lembra em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não diz por tudo, mas em tudo, porque mesmo em meio à dor, você pode levantar uma oração de gratidão que abre o céu sobre a sua vida. Agradecer pelo pouco multiplica o muito. Jesus nos mostrou isso quando deu graças pelos poucos pães e peixes, e depois eles se multiplicaram para alimentar multidões. A gratidão não depende da quantidade, mas da perspectiva. Quando você decide dar graças pelo que tem hoje, mesmo que pareça pequeno, está declarando fé em que Deus pode fazer o impossível com o que está em suas mãos. Cada palavra de gratidão é semente de multiplicação. A gratidão presente também tem o poder de curar feridas passadas. Talvez tenha havido experiências em sua vida que deixaram cicatrizes, lembranças que ainda doem ou momentos que você gostaria de apagar. Mas quando você aprende a agradecer até mesmo porque essas provas o formaram, o veneno do ressentimento começa a perder sua força. O inimigo quer que você permaneça preso ao que perdeu, mas Deus quer que você veja o que ganhou em força, maturidade e dependência dele. Agradecer não apaga o que aconteceu, mas cura a forma como você se lembra. A gratidão é também uma arma contra a ansiedade do futuro. Vivemos perguntando o que vai acontecer, como será resolvido, quando virá a resposta. Mas a fé ensina você a agradecer não apenas pelo que já recebeu, mas também pelo que espera receber. Quando você dá graças antecipadas, o seu coração descansa, porque confia que Deus já está agindo, mesmo que ainda não veja. Foi o que Jesus fez no túmulo de Lázaro quando disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, antes de chamar Lázaro a sair. Essa oração de gratidão foi a chave que abriu a porta do milagre. A gratidão é a oração que sempre agrada a Deus. Às vezes pensamos que nossas orações precisam ser longas ou complexas, mas o obrigado sincero que sai de um coração humilde é um dos mais poderosos atos de fé. Em Lucas 17, dos 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para dar graças, e Jesus notou essa diferença. Os outros receberam cura física, mas aquele agradecido recebeu cura integral, porque sua gratidão abriu espaço para uma obra mais profunda em sua vida. Quero lembrar você de algo importante. Sempre há algo pelo qual agradecer, mesmo que agora não veja com clareza. Talvez hoje o seu olhar esteja focado no que falta, no que perdeu ou no que ainda não chegou. Mas se você fizer o exercício de parar e nomear 3 coisas pelas quais pode dar graças, o seu espírito se elevará. Pode ser algo tão simples como a vida, a fé que você ainda conserva ou a promessa de que Deus nunca o deixará. Esse ato transforma a sua perspectiva, e onde antes você via vazio, agora reconhece a abundância. A gratidão não é apenas um sentimento, é um estilo de vida. Viver agradecido é caminhar com os olhos abertos para as bênçãos que outros deixam passar. É sentar-se à mesa simples com pão e um cálice, e ao abençoá-los, descobrir que aquele momento se torna um altar. É abrir os olhos a cada manhã e dizer: obrigado, Senhor, porque me deste mais um dia. É reconhecer que mesmo que faltem coisas, o seu maior tesouro você já tem, a sua presença com você. Por isso, convido você a fazer uma prática espiritual simples. A cada dia, ao acordar ou antes de dormir, faça uma lista mental de 3 bênçãos pelas quais possa dar graças. Não importa se são grandes ou pequenas, o importante é declará-las em voz alta. Com o tempo, você verá como o seu coração se acostuma a focar na fidelidade de Deus e não na escassez do momento. Essa prática ajudará você a viver a fé não apenas como esperança futura, mas como gratidão presente. Caminhamos juntos por um caminho de fé que nos levou desde o reconhecimento da nossa dor até o descanso na sua paz perfeita. Quero que você leve consigo estas 3 verdades que podem mudar a sua maneira de viver.
Primeira verdade: a sua fé não precisa ser perfeita para ser poderosa. Deus prefere um coração sincero e quebrantado a uma fé aparentemente forte, mas vazia. Aquela oração sussurrada no meio da dor vale mais do que 1000 sermões sem lágrimas. Segunda verdade: Deus habita exatamente nos lugares onde mais dói. A sua solidão, a sua perda, o seu medo não são obstáculos para a sua presença, mas convites para um encontro mais íntimo com Ele. Onde você vê fim, Ele vê começo. Terceira verdade: a fé que você vive hoje transcende a sua vida. Cada gesto de confiança, cada palavra de esperança, cada ato de perdão se torna herança espiritual que impactará gerações. A sua fé silenciosa prega mais forte do que qualquer discurso. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Lembre-se sempre desta verdade: o coração que confia em Deus nunca caminha sozinho.